fora apenas para ser capturado pelos capacetes vermelhos. Acontece que em 2025, alienígenas ocuparam a Terra e cercaram cidades com muros de 300 metros para limitar o deslocamento humano. Naquela mesma manhã, Kate vai a um vendedor clandestino em busca de insulina proibida. Restringindo medicamentos, os invasores eliminam os fracos, tornando muito difícil obtê-los. Ela oferece uma garrafa de álcool em troca, mas descobre que a insulina está estragada. Kate luta para sair de lá com uma pistola, arriscando a detecção por drones e a morte para todos, mas ela não pode se dar ao luxo de ser roubada. Enquanto isso, Will é preso e incapaz de ligar para sua esposa. Kate está preocupada, pois andar pelas ruas à noite é proibido. Então sua irmã Maddie chega com seu filho, que precisa de insulina. Kate garante que encontrará a medicação e pede para ficar com as crianças. Ela vai ao colega de trabalho de seu marido, que mente dizendo que não sabe onde Will está. Kate precisa voltar para casa de mãos vazias. De repente, um alarme soa pela cidade. Kate se esconde sob um caminhão militar estacionado na calçada. Um drone paira acima, enquanto um prisioneiro é empurrado para dentro do veículo. Quando parece que Kate está condenada, o caminhão começa a se mover e o drone vai embora. Ela chega em casa de manhã e visita seu amigo Bruce Sard para relatar o desaparecimento de Will. Descobre-se que, assim como seu marido, Bruce era do FBI antes da chegada dos alienígenas. Ele pede que ela volte para casa enquanto ele verifica seus contatos restantes, mas Kate vai ao hospital, onde descobre sobre a explosão na entrada da cidade. Em meio ao caos, ela entra sorrateiramente em um depósito e rouba vários frascos de insulina. Na prisão, Will ouve as confissões de seus companheiros de cela, que logo serão enviados para trabalhar em uma fábrica para os alienígenas. Então, soldados chegam, um deles gritando o verdadeiro sobrenome de Will. Ele é reconhecido e levado para a Zona Verde, onde os líderes mundiais agora residem. Lá, ele é recebido por Snyder, um representante do governador de Los Angeles. Snyder sabe do histórico de Will e sua habilidade para pegar criminosos perigosos. Desde que militares e polícia desapareceram após a chegada dos alienígenas, Will teve que se esconder. Agora, Snyder precisa de sua ajuda, oferecendo proteção total para sua família em troca. Os mestres exigem segurança, então Will liderará uma unidade especial para infiltrar os rebeldes e capturar seu líder, Jono. Quando a nave alienígena está prestes a decolar, Snyder leva Will à sacada, tentando convencê-lo a mudar de lado. Se ele recusar, sua família será enviada para a fábrica. À noite, os capacetes vermelhos trazem Will para casa, assustando sua família. Ele os tranquiliza, dizendo que sofreu um acidente, mas Kate percebe que ele está mentindo. Ao ouvir que ele foi procurar Charlie, ela chora e a proposta de Snyder a enfurece. Ela nunca iria ser perdoada por se tornar a esposa de um traidor. Mas de manhã, a família acorda com um cheiro de bacon. Na cozinha, encontram Snyder, que preparou o café da manhã. Enquanto come, ele lista todos os benefícios de seu novo status: segurança, um tutor pessoal para as crianças, boa comida e trabalho. Além disso, os alienígenas permitem que o casal reabra seu antigo bar. No entanto, Will só concorda em troca do retorno de seu filho, que está em outro bloco. Snyder promete considerar essa opção. Na manhã seguinte, Kate chega a uma casa discreta, onde membros da resistência aguardam. Ela informa que os ocupantes contrataram seu marido para encontrá-los, o que significa que ela sempre fez parte da resistência. No dia seguinte, Will vai trabalhar e percebe que Snyder o enganou. Em vez de se tornar comandante de uma unidade especial, ele é subordinado a Phyllis, que o encarrega de encontrar o responsável por plantar uma bomba na entrada da cidade. Seu parceiro é Bo, um velho policial. Enquanto isso, Kate chega ao seu bar e encontra os pertences de seu filho perdido. Broussard interrompe sua limpeza, querendo saber o que a polícia descobriu sobre a explosão na alfândega. Mas Will acabou de começar no trabalho e não tem informações ainda. Will e Bo vão à casa da namorada do criminoso procurado e, com um truque, forçam o homem a sair pela porta dos fundos. O agente o alcança quando um drone aparece. Will olha destemidamente para a lente e ele desaparece instantaneamente. A polícia leva o detido para a delegacia, onde está o colega preso de Will. O homem implora a Phyllis para liberá-lo como informante, mas ela se recusa. Will vai para seu trailer, mas sua família não está mais lá. A mulher e a criança estão entrando na casa naquele momento. Depois
Depois de esconder a mãe e o filho no andar de cima, Kate vai a Broussard, pois o casal precisa de novos documentos. Ele se recusa a ajudar, pois a resistência não pode correr riscos. Kate volta para casa e confronta Will. Ao saber que a família do amigo está com ele, leva-os a um homem que faz documentos falsos. No caminho, são parados pelos capacetes vermelhos. Após verificar o passe, eles os liberam com desculpas, deixando Kate em estado de choque. Chegam em segurança aos mestres e, enquanto ele faz os documentos, Will conta a Kate que pegou o responsável pela bomba e, uma vez que encontrarem Jono, poderão trazer Charlie de volta. Mais tarde, Will leva a mulher e a criança para um acampamento onde vivem pessoas deslocadas. Kate se encontra com o líder da resistência, Alexander, que a acalma, dizendo que o menino capturado pertence a outro grupo, mas promete avisá-los. Na delegacia, Will descobre que um grupo de prisioneiros está sendo preparado para envio à fábrica. Phyllis pede que ele se resigne. Durante a chegada, toda a defesa da cidade foi destruída em 8 horas. Kate conforta seu marido perturbado quando ele é informado de que o suspeito revelou a localização do esconderijo de seu cúmplice. Ele sai e Kate corre para o telefone para avisar Broussard. Enquanto isso, os prisioneiros são levados para o local, forçados a se despir, desinfetados e depois vestidos novamente. Ao mesmo tempo, os capacetes vermelhos chegam ao local indicado pelo detido e encontram apenas os corpos dos rebeldes. E Will percebe que há um espião entre os policiais. Na manhã seguinte, um homem com um carrinho entra em uma casa discreta nos arredores de Los Angeles. Imediatamente, uma transmissão de rádio começa com chamadas para derrubar a ocupação. Feita por Gono, os capacetes vermelhos detectam a transmissão e se dirigem ao local. Ao mesmo tempo, Bram duplica a gravação da transmissão e esconde as fitas debaixo da cama. Mas os militares invadem a casa e não encontram ninguém. No mesmo dia, Kate participa de um ataque armado da resistência a um caminhão de alimentos pela primeira vez. Durante a operação, um de seus camaradas, Kim, é fatalmente ferido. Kate tenta ajudá-lo, mas Broussard termina o serviço, chocando Kate. Então drones chegam e começam a atirar em pedestres aleatórios. Broussard calcula o tempo de resposta da autoridade ao incidente. Após a operação, Kate corre para casa e mal consegue lavar os vestígios de sangue. Ela está tão abalada que não quer explicar nada a Will e, depois de um momento juntos, ela se tranca em seu quarto. Naquele dia na escola, Bram dá uma fita cassete ao seu professor, que percebe uma mudança no padrão de decolagens da nave alienígena. Ele viu um objeto muito grande circulando a Terra no céu e agora pretende fazer um telescópio mais poderoso. A polícia chega ao local do incidente. Will nota o corpo de um garoto que claramente foi finalizado. Phyllis ordena que tirem uma foto e rapidamente descobre seu nome. Depois disso, os capacetes vermelhos vão até a casa do garoto e prendem seus pais. Will fica indignado com isso e não percebe Broussard na multidão que segue para a base da resistência e relata o que aconteceu. Mas Alexander está confiante de que Kim não deixou rastros. Will então vai para casa, onde Kate explica seu comportamento de luto com as coisas encontradas no bar que pertenciam ao filho deles. Perturbado, Will se culpa por ser impotente contra os mestres, mas sua esposa promete seu apoio. Mais tarde, Kate vai se encontrar com Broussard. Ele justifica suas ações como uma forma de salvar Kim da tortura, mas agora ela precisa extrair tudo o que seu marido aprendeu durante a investigação. Ao mesmo tempo, a amiga de Bram pede sua ajuda e leva o garoto a um túnel subterrâneo sob o muro, onde seu irmão escorregou e machucou a perna. Acontece que o pai deles trabalhava lá antes da chegada dos alienígenas, e agora eles usam o túnel para passar além do muro. Will e Bo vão para um centro cultural. Eles listaram entre os lugares visitados pelo falecido Kim e encontraram um depósito de armas dos rebeldes. Ao mesmo tempo, os amigos de Bram contam a ele que estão atravessando para o outro lado há 6 meses para pegar comida, já que não há ninguém além do muro. Alexander descobre sobre as armas perdidas e pede a Broussard para avisar Kate sobre a inaceitabilidade das ações de seu marido. Ele cumpre esse pedido, mas Kate está mais preocupada com a segurança de sua família. Mesmo assim, à noite, ela abre o bar para visitantes. De repente, no meio da festa, Snyder entra. O homem parabeniza todos pela abertura do estabelecimento e explica ao Will que, ao revitalizar esses lugares, os mestres permitem que as pessoas liberem
esperem atenção com segurança. Ao ouvir isso, Kate fica furiosa, achando que eles se venderam para os alienígenas para conseguir o filho de volta. Mas o Will está convencido de que, continuando a trabalhar para Snyder, ele poderá encontrar Charlie. Mais tarde, ele conversa novamente com Bo sobre o espião, mas o ex-policial, que já enfrentou traições, não acredita nessa possibilidade. Enquanto isso, Kate diz a Broussard que a rápida descoberta dos esconderijos da Resistência é explicada por um grande banco de dados, em posse de uma mulher que sabe usá-lo. Ela está pronta para revelar o nome dela se Will permanecer ileso. Então Broussard jura isso, mas Kate não parece convencida. No dia seguinte, um esquadrão de capacetes vermelhos invade a escola. Os militares prendem brutalmente uma professora e espancam um aluno. Retornando à base, um deles tira o capacete, revelando ser Broussard. Mais tarde, ele explica a Alexander que aprendeu o horário de serviço dos capacetes vermelhos e agora eles têm uma chance de estar no lugar certo, na hora certa. No mesmo dia, Phyllis mostra a Will informações sobre os rebeldes de Los Angeles. Se eles se unirem e atacarem, todo o bloco será limpo. Ela espera que Will entenda o que isso significa para ele e sua família e conta com sua lealdade. Enquanto isso, Kate leva as crianças para passear com Lindsay, a governadora nomeada pelas autoridades, e acende uma luz de rua, enviando um sinal predefinido. O som de vidro quebrado é ouvido. A mulher conta até 10 e depois puxa um extintor de incêndio. Só depois de apagar o fogo, ela chama os serviços de emergência. Os capacetes vermelhos e Will chegam. Ele fica indignado ao descobrir que sua casa está sendo revistada. Mas esse é o protocolo. Kate é chamada para ir até Phyllis para um interrogatório. Ela promete segurança reforçada para a família. Além disso, os vizinhos são avisados que, se algo acontecer com eles, serão responsabilizados. Kate fica chocada, pois agora eles serão temidos. Phyllis a interroga sobre tudo, até sobre o relacionamento pessoal entre marido e mulher. Enquanto isso, Mad vai à comissão para a preservação de itens culturais e artísticos em busca de trabalho e se apresenta a Charlotte, a diretora, esperando se tornar sua assistente. Após o interrogatório da esposa, Will confronta Phyllis, mas ela mostra as fitas encontradas debaixo da cama de Bram e aconselha ele a manter um olho mais atento em seu filho. Por enquanto, ela ficará com essas evidências. Furioso, Will dirige para casa e, após uma conversa difícil, Bram mostra aos pais os cartazes. A presença deles na cidade sinaliza o lançamento de uma nova transmissão de Jono. Kate consegue arrancar de Alexander a promessa de não tocar em seu marido e, em troca, identifica a chefe dele, Phyllis, em uma foto. Mais tarde, uma nova transmissão de Jono começa na cidade. Desta vez, a polícia detecta o sinal vindo da biblioteca e corre para lá. O homem ouve a aproximação deles, mas profere suas últimas palavras, chamando a resistência. Ele é preso, embora Will garanta que não é Jono, decepcionando muito Snyder, que já havia informado aos mestres sobre a vitória. No mesmo dia, Mad presencia a raiva de Charlotte, que precisa de uma pintura de um artista específico. Mad informa que sabe quem tinha coleções na cidade, pois trabalhou como historiadora de arte. Enquanto isso, o homem preso confessa durante o interrogatório que encontrou o texto para a transmissão em um tubo. A polícia vai até o local e verifica que o tubo indicado leva à Zona Verde. Os trabalhadores de Charlotte encontram itens de arte na casa mencionada por Mad. Em gratidão, a dona a contrata e promete ajudar com a insulina. No mesmo dia, Phyllis informa a Will que, como sinal de confiança, destruiu as fitas. O homem vai para casa, onde Bram admite que ouviu Jono porque ele era o único que instilava esperança nas pessoas. Kate chega ao bar mais cedo do que o habitual e encontra Phyllis no salão, que quer falar com ela a sós. Phyllis fala sobre seu marido e traça paralelos com Will, que ama tanto sua esposa que não vê quem ela realmente é. Ela mostra fotos de vigilância do local do ataque ao caminhão e avisa Kate que ela se envolveu com as pessoas erradas. Se Kate quer sobreviver, agora ela trabalhará para Phyllis. Depois da conversa, Phyllis volta para casa, onde seu marido paralisado está. Ela o cumprimenta, mas ao entrar na sala de estar, encontra Broussard lá. Phyllis entende imediatamente porque ele veio e pede que ele mate seu marido também. Então Broussard atira. No dia seguinte, Bo e Will vão à cena do crime e encontram a palavra Jono escrita na parede. Snyder está furioso porque Phyllis estava muito próxima dos
mestres e exige que o criminoso seja encontrado. Uma mensagem chega sobre a captura de um membro do grupo de Jono. Will interroga o jovem, que dá um endereço na Zona Verde. Os capacetes vermelhos invadem lá, encontrando uma sala escondida e várias pessoas que se autodenominam o grupo de Jono. Enquanto isso, Bran, acompanhado por sua namorada, passa por baixo do muro e acaba em uma cidade deserta, onde encontram suprimentos necessários em um enorme armazém. De volta a Los Angeles, é transmitido que o subterrâneo foi eliminado, embora Will não acredite. Snyder fica novamente enfurecido, porque vê que o casal capturado não parece terrorista. Ele se recusa a cumprir o acordo sobre a busca por Charlie e nomeia Will como chefe do grupo. Will imediatamente começa a procurar o informante e a assistente de Phyllis, Jennifer, sugere que sua esposa pode ser a fonte do vazamento. Voltando para casa, Will vê Bran dando marcadores para sua irmã, trazidos de além do muro, mas o filho mente, dizendo que os trocou por laranjas. Snyder interroga um homem que alegou ser Jono, mas ele confessa que é apenas um ator. Snyder o convence a continuar interpretando seu papel em troca de ser enviado para outro bloco. Ao mesmo tempo, Bran corre até seu professor e promete conseguir uma lente poderosa para seu telescópio. Will, sem contar a sua esposa, procura algo. Will vai até o bar, mas não encontra nada incriminador, exceto um livro que ele não reconhece. O julgamento de Gono é transmitido em todos os canais, apresentando os parentes das vítimas do terrorismo, e um cadafalso para execução é erguido na praça. O ator interpreta seu papel acreditando nas promessas de Snyder de erradicar o terrorismo, mas percebe que foi enganado apenas quando se encontra no cadafalso e não pode fazer nada a respeito. Logo após a execução, Snyder convida Will para se juntar a ele, prometendo mostrar algo em comum. Ao mesmo tempo que Will sai com os carros dos capacetes vermelhos, o grupo de Alexander se prepara para um novo ataque, com Kate entre os rebeldes. No caminho, Will expressa sua indignação a Snyder, que não conseguiu nada executando o ator. Mas Snyder lembra da necessidade de pacificar a população e ganhar tempo para procurar o verdadeiro Gono. O carro de Snyder atravessa a cidade, escoltado por um grupo de capacetes vermelhos, incluindo Broussard. Em uma das curvas, um trabalhador de estrada falso os desvia e, quando o comboio desacelera, Broussard atira em seus colegas. Snyder tenta fugir, mas Will tranca as portas, pois o carro é blindado. Rebeldes disfarçados com uniformes de capacetes vermelhos atiram no carro e conseguem arrancar a porta, mas Will atira de dentro e ainda tira Snyder do fogo. Drones aparecem, mas os rebeldes conseguem escapar. Will leva Snyder para o bar, onde Kate chega ao mesmo tempo. Snyder está histérico, mas Will não pode garantir proteção com seus próprios meios. Kate pede a Will, em particular, para não se arriscar por uma pessoa tão inútil, mas Will não pode deixar alguém sem ajuda. Percebendo que o telefone não funciona, ele sai para um telefone público para chamar reforços. Enquanto isso, Alexander, ao saber do papel de Will em salvar Snyder, fica furioso. Kate comunica via rádio que o traidor está no bar. Ela retorna a Snyder e mantém a conversa para baixar sua guarda. Ele se gaba de ser professor de economia, o que lhe garantiu uma posição elevada. Ele menciona que há mais 7 colônias, mas não sabe o que acontece além delas. Will retorna anunciando que conseguiu chamar reforços e que estão a caminho. Kate enfaixa o ferimento de Will e ele confessa que Gono é uma imagem coletiva, não uma pessoa só. Kate pede para não interferir na morte de Snyder, mas Will lembra que outro tomará seu lugar. Então Snyder revela que seus homens encontraram o filho deles e que ele está negociando o retorno de Charlie. De repente há uma batida na porta. Eles escondem Snyder no banheiro. Broussard entra vestido com o uniforme dos capacetes vermelhos e revistam o local. Kate o leva ao porão, pedindo para garantir a segurança de Will, mas ele não pode garantir nada, pois seu marido está sempre se arriscando. Broussard eventualmente sai, mas Will tem certeza de que ele é membro da resistência e voltará com reforços. Eles barricam as portas com Snyder, que menciona Charlie novamente, enfurecendo Kate, pois ela está cansada de sua chantagem. Enquanto os rebeldes tentam invadir o bar, Snyder, assustado, conta a Will que os mestres testaram praticamente todas as pessoas, eliminando aquelas de que não precisam, mas ele nunca viu os alienígenas pessoalmente. Com os rebeldes pressionando, Will ordena que Kate se esconda, preparando-se para defender
defender Snyder. Uma granada de fumaça é jogada, os militantes invadem e Will abre fogo. Quando um dos rebeldes encontra Will, Kate atira nele, mas Broussard mira nela e seu marido a obriga a largar a arma. O rebelde os leva para o porão e vai embora. Will encontra uma metralhadora e vai atrás dele, mas quando chega no andar de cima, todos já se foram. Os capacetes vermelhos reais chegam e tiram Snyder do armário onde Will o tinha escondido. À noite, Will tenta tranquilizar Kate, explicando que o tribunal de Snyder foi uma farsa. Enquanto isso, Alexander conclui que Kate é uma agente dupla, apenas os enganando. Kate chega em casa e é surpreendida por Broussard, e ela rapidamente o mata, acordando de um pesadelo. Já Mad começa um relacionamento com Nolan, marido de Charlotte, que é líder de uma nova igreja. Ao mesmo tempo, Will identifica Broussard por foto, tendo-o visto entre os soldados, e recebe uma ordem para encontrá-lo e prendê-lo. Os capacetes vermelhos vão até o endereço dele, mas quando começam a invadir a casa, ela explode. Will questiona os colegas de Broussard e um menciona uma tatuagem no peito que Will reconhece como um símbolo das forças especiais. Broussard infiltra-se em uma área restrita onde rouba o cadáver de um homem negro de idade e constituição física semelhante. Junto com Alexander, colocam o corpo em um carro e o queimam, e o líder convence Broussard da traição de Kate. Mais tarde, a polícia encontra um carro queimado com um corpo carbonizado dentro, que corresponde à descrição do rebelde do bar. Mas o Will continua a duvidar de tudo. Kate tenta contatar o submundo, mas não consegue. Finalmente, ela encontra uma mensagem criptografada com o nome de um local de encontro, onde um carro com Broussard ao volante a espera. Enquanto isso, Jennifer, assistente de Will, encontra no banco de dados 14 pessoas com o rosto de Broussard e percebe que ele não é apenas um militar, mas um ex-agente do FBI. Broussard leva Kate para fora da cidade e faz perguntas difíceis, pois ela atirou em um dos seus. Kate lembra que ela sempre deixou uma condição clara: sua família deve ser intocável. Ela se juntou à luta e serviu a causa fielmente. Ele duvida de sua lealdade e ela vai embora, relutando em continuar a conversa. Broussard vai até uma das membros da resistência, Rachel, e conta sobre a ordem de Alexander de eliminar Kate e como ele não conseguiu cumprir. Will chega à casa de Snyder na Zona Verde e relata que Broussard é algo totalmente diferente e muito habilidoso, mas que ele definitivamente o encontrará. Em resposta, Snyder lhe dá um envelope contendo uma foto recente de Charlie. Will leva a foto para Kate e, chorando, ela pede ao marido que se livrem do controle de Snyder. Ele promete fazer isso quando estiver pronto. Enquanto isso, Charlotte descobre sobre o relacionamento de Mad e Nolan e ameaça demiti-la. Nolan decide lembrar sua esposa de seu lugar e oferece a Mad a posição de assistente dele. A polícia recebe novas informações e Will vai para casa. Ele mostra uma foto de Broussard para sua esposa e diz que encontraram as impressões digitais dele no bar. Isso significa que ele esteve lá antes. Kate diz que não o conhece, mas o Will mostra fotos das vítimas de Broussard. Kate lembra que ele realmente os visitou e disse que morava na casa da mãe e estava consertando. Jennifer rapidamente encontra a casa da mãe de Broussard usando recibos de lojas de construção. Rachel vai até Kate e confessa que Broussard realmente matou muitos, mas faz parte da resistência. Kate lembra que quase se tornou uma de suas vítimas, mas Rachel ressalta que Broussard não cumpriu essa ordem. Kate liga para Broussard e avisa que Will descobriu tudo. Os capacetes vermelhos vão até a casa da mãe de Broussard, mas está vazia. As ferramentas abandonadas mostram que ele recebeu o aviso. Will fala com um vizinho que se revela ser Alexander, que diz que não viu Broussard. Will está prestes a sair, mas então vê na mesa de Broussard o mesmo livro que estava no bar de sua esposa. O ex-parceiro de Will foi levado a uma fábrica onde as pessoas frequentemente adoecem e morrem, descobrindo que as fábricas são construídas na Lua. Will mostra uma foto
foto de Charlie para seus filhos e admite que só começou a trabalhar para o governo para trazê-lo de volta. Naquela manhã, o governador do bloco de Los Angeles chega para informar Snyder que o ministro-chefe da região do Pacífico está vindo para uma inspeção. Ele garante que tudo está bem, mas a mulher está muito duvidosa. Kate vai até Rachel e descobre que o filho menor dela também está na resistência. Ela admira a coragem de Rachel, mas anuncia sua saída do grupo por temer pela família. Rachel promete apoio. Alexander liga para Will e declara que sua esposa é a informante que está vazando informações para os rebeldes. Ele marca um local de encontro. Will vai até lá e imediatamente reconhece o vizinho de Broussard, que confessa ser o chefe da célula e está disposto a trair todos para ter o direito de sair do bloco. Enquanto isso, Broussard se encontra com o líder da célula juvenil dos rebeldes e recebe informações sobre a chegada de uma pessoa importante. Will retorna a Bo e conta tudo e começar a armar um plano. Mais tarde, ele vai até Snyder e transmite as condições de Alexander. Snyder exige uma reunião pessoal. Pelo que parece, alguém está pronto para trair toda a célula. Então Kate imediatamente vai ao bar e no caminho liga para Broussard para avisá-lo. Bram e seu professor observam a lua e notam mudanças em sua superfície. Parece que é lá que estão as minas e armazéns alienígenas. Naquela noite, Broussard vai ao bar, onde Kate conta a ele sobre o líder. Broussard vai direto para Alexander e começa a fazer perguntas, mas Alexander exige que ele pare toda a comunicação com Kate e se prepare para uma nova operação. No dia seguinte, Will leva Snyder ao local de encontro com Alexander, que confessa que só quer sobreviver. Ele precisa de um passe universal para viajar entre os blocos e, em troca, entrega uma lista do grupo liderado por Broussard. Alexander admite que estão planejando uma operação para eliminar o ministro. Ele marca um encontro para Broussard, onde a polícia o prenderá. Depois, Will levará Alexander para além do muro e lhe dará o passe. Mais tarde, Broussard chega ao local designado no mercado. Rachel e Kate também estão lá e, ao avistar os capacetes vermelhos, Kate avisa Broussard imediatamente. Um rebelde joga bombinhas causando pânico e fazendo as pessoas se dispersarem enquanto os militares abrem fogo. Rachel morre e Broussard escapa. Will vai à casa de Alexander, que está sob vigilância policial, e anuncia o cancelamento do acordo com Snyder. Ele está pronto para deixar Alexander fugir, mas Snyder começa a falar sobre Kate, assinando sua sentença de morte. Will atira no traidor e culpa Broussard por tudo. À noite, as pessoas veem a família enforcada de Rachel e Kate promete apoio a Broussard. Will deixa sua esposa saber que está ciente de sua participação na resistência e Kate cai no choro. Na noite seguinte ocorre uma revolta espontânea, durante a qual vários capacetes vermelhos morrem. Bo afirma que a paciência do povo acabou. Will informa a Snyder que tem informações sobre uma nova célula rebelde localizada além do muro, aparentemente existindo uma passagem desconhecida pelas autoridades. Ele pede permissão para ir além do muro e verificar. Snyder concorda, mas designa um guarda para acompanhá-los. Enquanto isso, Broussard e Kate vão até o líder da célula juvenil, que propôs um ataque conjunto ao ministro. Tudo vai acontecer no metrô, agora usado apenas pelos mestres. Will e Bo, tendo passado além do muro, sobem em um arranha-céu e observam toda a cidade. Eles simulam um ataque contra si mesmos, enquanto o guarda tenta entender o que aconteceu, e seu comandante encontra um mapa supostamente perdido pelos atacantes. Mais tarde, Will aponta para Snyder as marcas no mapa indicando os pontos de ataque dos rebeldes. Snyder relata o túnel encontrado sob o muro. Membros da célula juvenil mostram a Kate um microdrone em forma de abelha capaz de voar para qualquer lugar e coletar informações. Os rebeldes finalmente finalizam o plano de ataque e Broussard ensina Kate a atirar. Naquele momento, os capacetes vermelhos, liderados por Snyder, vão à casa de Nolan, acusando Charlotte de esconder pinturas valiosas dos mestres e a prendem. Naquela noite, Kate encontra um livro sobre os benefícios da chegada dos alienígenas dado à sua filha por Lindsay. Ela liga para Will e conta como a nova igreja está doutrinando as crianças. Will então informa que eles se mudarão para a casa de Bo, localizada além do muro, acusando-a de espionagem. Mas Kate não aguenta mais. Eles mentem constantemente um para o outro e isso está destruindo a família. Esconder-se além do muro é impossível. Will pede a Bo para fugir sozinho.
Kate e Broussard matam os guardas, descem para o metrô, abrem uma entrada de emergência e o grupo se infiltra. Os rebeldes causam uma explosão, descarrilando o trem. Procurando nos vagões destruídos, encontram o corpo de um alienígena, que na verdade se revela ser um androide. Will descobre isso e corre para a estação, onde o governador logo chega anunciando o sequestro de um mestre. Houve um incidente quando 2 alienígenas morreram, levando à destruição de Dallas. Então, as pessoas devem entender o que espera Los Angeles se não encontrarem o mestre desaparecido. Enquanto isso, um grupo de rebeldes transporta o alienígena para um local secreto, bloqueando sinais com papel alumínio. Will corre para casa e pede a Maddie para esconder as crianças. Ela sugere levá-las para a Zona Verde. Ele tenta encontrar Kate e Bram lhe dá um número secreto que sua mãe recebeu no dia anterior.